Saudações, Sirena Alar na área. Vamos ver aqui uma mensagem coletiva das cartas para você que chega aqui agora. Plante aí a sua intenção nesse momento do agora para chegar aqui, ó. Porque o tempo é uma ilusão. E vamos nessa então. Vamos ver o que é que você requer. Enquanto mensagem, enquanto orientação, enquanto insight, né, que eu possa ser esse gancho da sua intuição, do seu insight. Certo, então vamos nessa. Qual é a mensagem para conversar aqui com os seres, com as consciências que vão chegar nesse vídeo? Qual é a mensagem? O mundo, falando aqui de um momento de finalização e conquista. Vejo que eu tô falando aqui, me conectando com pessoas que têm uma jornada andada, né? Que tem aí uma maturidade e que estão se libertando de alguns contextos. Não, estão se libertando de crenças muito em relação às relações. E isso envolve a sublimação da sua própria identidade. Isso envolve esse exercício de perspectiva, de se desidentificar do ego, para poder acessar uma conquista e para encerrar um ciclo também. É um processo de aprendizado da sua alma. Então, assim, tudo que você vive agora te chama para esse lugar de você se reinventar ou se dar o benefício da dúvida, sabe? De você perceber que, ok, eu posso agir diferente, eu posso escolher diferente, eu posso não agir ou não pensar como sempre fiz, como sempre pensei, né? Vamos lá. Tem um aprofundamento aqui do seu momento. Também chama muito você para sair de superficialidades, para você ter uma abordagem, uma perspectiva mais profunda em relação à existência, sabe? De você olhar para tudo a partir de um ponto de vista mais elevado e menos imerso na matéria, mas tipo, se conectar mesmo com essa consciência que você já tem, que você já amadureceu. O tanto que se requer para você fazer esse movimento. Rainha de Ouros. E isso vai te levar a você conquistar sua autonomia. E isso também me confirma, assim, que talvez você estivesse mais com foco no campo material. Porém, a Rainha de Ouros, ela é intuitiva, porque ela é água também. Então, é um momento muito fértil por si só. Você não precisa se estender, sabe, em relação ao seu trabalho,
Aqui fala muito sobre um compasso próprio, sobre você fazer as coisas no seu ritmo, para você poder ter tempo de exercitar essa perspectiva que a vida está pedindo de você agora. E me vem até aquela frase, né, de Jesus, que é uma guia na minha vida, que fala assim: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo vos será dado por acréscimo. Então é isso que eu vejo aqui, né? Ela tá, inclusive, aqui no céu. Então, é isso. O que mais para essa mensagem? 10 de espadas. Deixar ir o controle. Tem uma mudança muito grande acontecendo. Isso aqui retrata bem essa coisa que eu falei, né? De se desidentificar do ego, dos pensamentos, da necessidade de ter controle. E se conectar com o seu verdadeiro self, com o seu verdadeiro eu. Buscar essa verdade que está além da identidade, né? Me vem aqui também o conceito de Satnam, que é utilizado no Kundalini Yoga, que significa verdadeira identidade. Então, isso já implica que se existe uma identidade verdadeira, existe uma falsa. E cabe a nós fazer esse exercício de perspectiva para identificar o que pertence à minha verdadeira identidade e o que pertence à minha identidade falsa. Então é um exercício bem alquímico aqui, é um momento bem alquímico para vocês, onde pode ter conexão aí, correlação com as fases da separação e da sublimação, tá? Para quem gosta de alquimia. O que mais que pode contribuir com o coletivo de consciências? 8 de espadas. O que é esse 8 de espadas? Por que ele está aqui? Cavaleiro de paus caiu em cima da rainha de ouros. Então é justamente uma mudança. Dá mais um aqui. Sobre o 8 de espadas, por favor. Então, tem uma coisa assim, de que você poderia ter um certo hábito de se contar a história, de contar para si mesmo coisas, histórias que te faziam crer que você não tem tempo, ou que você tinha que fazer tudo para ontem. Aquela coisa que a gente já falou aqui, né? Mais ou menos. E isso era o que te impedia de você conseguir fazer escolhas mais harmônicas de fato. Isso tornava um desafio você conseguir fazer escolhas acertadas, sabe? Escolhas que fossem... Eu tô parecendo cebolinha. Escolhas que pudessem realmente criar mais para sua vida. Que permitisse você aproveitar a sua fertilidade, sua prosperidade, sua abundância. Então é um momento de conquista para você, de finalização de ciclo, mas que pede que você se empenhe nessa prática da sua perspectiva, da mudança, né? De uma mudança de perspectiva, para justamente entrar em sintonia e abrir espaço para que você possa receber e para que você se alinhe com aquilo que honra o seu corpo, o seu tempo, sendo que a gente precisa entrar nessa frequência, a gente precisa tomar a decisão
ao invés de antes de tomar ações, a gente precisa tomar decisões e fazer escolhas, no caso. E isso não estava acontecendo aqui. Tinha uma coisa meio irrefletida. Ou então aqui também, isso pode ser sobre relacionamentos, sabe? Você podia estar atraindo pessoas que não queriam se comprometer com você, porque você estava preso ou presa numa narrativa e você não estava enxergando o seu valor, a sua verdadeira identidade. E eu vejo aqui que tem sim alguém destinado a você. Essa coisa das chamas gêmeas, né? Almas gêmeas. Tem aqui uma possibilidade de você encontrar uma chama gêmea, uma alma gêmea. Eu não sei muito bem sobre esse assunto, mas a carta dos amantes, ela fala bastante sobre isso também. Sobre contrapartes. Então, esse é o momento em que você pode estar passando por uma certa incubação para você fazer essa transformação, até porque que o Ouroboros, que fala sobre essa sublimação do ego, é uma serpente. E serpente é um símbolo de transformação, né? De transmutação. E a gente está finalizando o ano da serpente no horóscopo chinês, né? Não acabou ainda. O ano do cavalo de fogo começa só no dia 17 de fevereiro. Então até lá a gente vai ter aí oportunidades ainda de trabalhar na nossa transformação. E eu não duvido nada, não me surpreenderia se, quando esse trabalho é feito, o efeito que vai ter, olha, era 12 e 21, é as coisas andarem para frente, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida amorosa, assim que entrar o ano do cavalo de fogo. E a chave é justamente um simples exercício de perspectiva, de você se acostumar com a ideia de ser além da do seu construto identitário, entendeu? Você é bem uma coisa budista, de você parar de se identificar com as narrativas, com seus pensamentos, de você fazer esse exercício de limpeza interior. E isso vai refletir na sua prosperidade também. Conforme você vai fazendo esse exercício de limpeza, você consegue receber mais da vida, sacou? Então, porque você não vai estar se limitando com base nas narrativas. Tipo assim, eu sou assim, eu só posso acessar passado. Entendeu? Não, eu paro de me identificar e tudo se torna possível. E aí você começa a receber mais. A vida começa a ficar mais fértil para você. Bom, ótimo, maravilha. E aí que tem uma diferença entre controle e consistência, entendeu? Às vezes, para a gente perseverar numa questão, num caminho, numa coisa, numa busca que a gente tem, não é sobre ser irredutível ou sabe, ter aquela rigidez. Não, às vezes a gente precisa reconhecer quando faz parte de um caminho de estabilidade, a gente também permitir a mudança ou abrir mão do controle, deixar a rigidez, né, um pouco de lado e através de algum tipo de fogo, que pode ser o fogo da ação, mas a ação bem direcionada, ou pode ser o fogo da fé, trazer essa fluidez, derreter
essa rigidez e esse controle. E aí você consegue continuar, perseverar nesse caminho de abundância. Enfim, é isso. Eu sinto muito essa coisa do controle aqui, que às vezes é uma coisa inconsciente, a gente nem percebe que tá querendo controlar. Por isso, muito importante o exercício de perspectiva, até mesmo para se lembrar de que existem outros pontos de vista. Meditação. Resumindo, a meditação aqui é uma grande aliada para você. Então vamos pegar uma energia final. Na verdade é esse? Não, né? É que eu tô amando tanto esse baralho que eu sempre quero usar ele, mas eu acho que precisa de outro aqui. Vamos lá com esse dos mudras. Olha só a harmonia, perfeitamente centrados. E isso fala sobre os amantes também, que é uma energia de harmonia aqui entre opostos. E isso é o centro, o chakra cardíaco, que é onde se encontram os chakras superiores, que falam do fogo, do masculino também, e os chakras inferiores, plexo, sacral, básico, raiz, que são o feminino receptivo. Então, é como se daqui que nasce essa pulsão. E aí também, se você conseguir de alguma forma fazer uma limpeza de chakras, isso pode ajudar também nesse momento. Olha aqui, a casa interior, segurança em si mesmo, chakra sacral. Criatividade. Às vezes você poderia contar histórias que te deixavam com medo, que te prendiam no medo, mas que justamente é o momento de você se libertar disso através desse exercício de perspectiva, de você se ver como parte de algo maior realmente, sabe? Que essa é a realidade. A nossa alma, né? Ela é muito além dessa nossa identidade temporária, que pode ter ali a tendência a se identificar com traumas e narrativas, enfim. Eu sinto que eu já tô também, ó, andando os círculos aqui. Então vamos finalizar aqui com a mensagem do oráculo para esse coletivo. Moderação. Dizer não. Aprender a dizer não. Aqui você precisa aprender a dizer não para algumas questões e aprender a dizer não para algumas questões, principalmente para essas coisas que talvez fossem meio insustentáveis, sejam pessoas, relações, ou seja, uma forma de agir que fosse insustentável e refletida, para que você possa digerir algumas questões, principalmente emocionais. Aqui a gente está falando também de chakra cardíaco. E, inclusive, essa digestão da própria identidade, né? O Ouroboros traz esse conceito de autofagia também. Então, é como se você precisasse digerir também aspectos da sua própria identidade, né? Para transformar. E justamente nesse processo de uma certa abstenção, de uma certa meditação, introspecção. Mais uma. Olha o controle aqui aparecendo. A gente falou tanto dele, né? Então, por que se preocupar?
Bom, então é isso. Sem preocupação, olha aqui o equilíbrio, bem equilibrado. Bom, eu espero que essa mensagem traga auxílio, algum auxílio que você estivesse requerendo nesse momento. Muito obrigada pela sua presença e se a gente se ver mais vezes eu vou ficar muito feliz, então considere se inscrever no canal e se essa mensagem ressoou de alguma forma, retribua, né, aí com um like, que não custa nada pra você, mas pra mim custa não, significa o mundo. Então, até!